Hoje vou te ensinar o passo a passo da montagem do painel sublimado Kit Higiene Lume. Para quem quiser adquirir os painéis sublimados, vou deixar os contatos na descrição do vídeo. O painel contém a parte externa, aba de fechamento, entremeio e faixa para a toalha de mão. A faixa está sublimada somente no tecido gabardine e o painel está sublimado no tecido gabardine e estruturado no nylon 600. E agora nós vamos para a nossa lista de materiais. E o material para a nossa montagem é o painel sublimado. Eu já recortei bem em cima da linha, menos os 4 cantos arredondados. Não recortem, depois vocês vão entender o porquê, tanto da parte principal como da aba. Como forro, eu vou estar usando o nylon emborrachado e eu vou estruturar a peça também com o nylon dublado ou acoplado, que é o mesmo material. Tanto a parte externa como a aba de fechamento. Aqui o entremeio, eu só recortei bem em cima da linha. 2 zíperes de 28 centímetros, 2 faixas de 25 por 5, eu achei o meio, dobrei novamente, formando aqui o falso viés. Aqui é o nosso viés, mas pode ser aí o viés que você tiver em sua casa, como viés industrial, né? Ou boneon. Plástico cristal 2 vezes de 25 por 12,5, na gramatura 30 ou 15, 2 cursores, e aqui a faixa da toalha de mão. A toalha de mão que eu utilizo é este modelo aqui, de franjinhas, tá? Então, agora, nós vamos para a nossa máquina fazer a montagem desta linda peça. Vem comigo! Nós vamos começar pelos bolsos de plástico cristal. Aqui o meu plástico é o 30, mas pode ser também de gramatura 15. E eu cortei uma faixa na largura de 5 centímetros por 25. Achei o meu meio, dobrei uma vez, dobrei novamente, formando aqui um falso viés. E aqui nós vamos encaixar no nosso plástico cristal, bem direitinho. Aqui ele tem que ficar bem justinho, tá? Quem quiser aí pode até colocar um auxílio aí de clips para que possa segurar, né? E aqui tem que ficar bem rente. E nós vamos para a nossa máquina fazer uma costura aqui de acabamento bem bonito. Vai ajustando para ficar bem justinho aqui na beirada. Olhem só, costura. E agora, o meu zíper, que tem 28 centímetros, nós vamos colocar aqui o meu plástico com este acabamento bem certinho. O nosso zíper, ele tem uma faixa aqui, olha. Então, eu posiciono a minha faixa de tecido bem aqui em cima deste detalhe. Deixa as beiradas aqui sobrando, para que depois a gente coloque o nosso cursor. E vamos passar uma costura novamente bem na beiradinha.
dá uma esticadinha no zíper, dá uma tensionada nele, vai ajeitando aqui, olha, para que fique com um acabamento mais perfeito possível. Prontinho, coloquei aqui a faixa com o meu bolso de plástico no meu zíper. E isso você vai repetir no outro bolso também, porque aqui são 2 bolsos, né? E as 2 formas de fazer são iguais. E agora vamos para o próximo passo. Agora nós vamos preparar o nosso entremeio. Para o lado de cima, o lado da estampa, vocês vão pegar aí uma caneta que apague depois, ou um giz, tá? E vamos marcar 1 centímetro na parte do comprimento. Marcar 1 centímetro de um lado e do outro. Certo? Marquei 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro pelo lado direito. Agora, nós vamos virar para o lado do avesso. E agora, nós vamos colocar aqui bem na ponta, em todo o comprimento do nosso entremeio, dos 2 lados. Quem quiser também pode aí usar a cola de contato. Pronto, coloquei aqui dos 2 lados. Vou tirar a película. E vou dobrar bem naquela marcação que eu fiz o meu risco pelo lado direito. Dobro bem certinho. Pronto, um lado já está com acabamento. E agora, você vai fazer a mesma coisa deste outro lado. Prontinho, os 2 lados já estão com acabamento, coladinho. E agora, eu vou passar uma fita dupla face bem aqui no meio. Pronto, a minha fita dupla face. E aqui o nosso entremeio já está preparado para ser utilizado na nossa peça. O forro, eu vou estar usando o nylon emborrachado, mas vocês podem estar usando aí o tecido, bagum, e eu vou estruturar ele no nylon dublado ou acoplado. Como eu falei, é o mesmo material. Este material, de um lado, ele tem um leve brilho, parece um cetim, e do outro, uma espuma. Então, eu vou colocar aqui o lado emborrachado em contato com a espuma. E eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta. A medida do meu forro é a mesma medida da minha parte principal. E também, eu já achei aqui, olha, os 4 meios do meu forro. Agora, nós vamos passar uma costura de segurança em toda a volta, sempre esticando bem o material. Prontinho, costura de segurança finalizada. Como eu falei, eu achei meus meios e eu também vou achar o meu meio do entremeio. Tomem cuidado se a estampa tiver direção, tá? Porque daí, se tiver direção, vocês têm que montar tudo virado para vocês, né? Para que depois não fique de ponta cabeça.
Então, nós vamos tirar aquela película. Eu achei aqui o meu meio do entremeio e o meu meio do forro. Eu vou tirar a película. Vou achar aqui o meu meio na parte de baixo, colocar meio com meio. E lá na parte de cima também, vou alinhar aqui, olha, o meu meio. Meio com meio. E pode fazer a colagem. Só vai ficar aqui, olha, o meio colado, tá? Certifique-se de que o meio tá batendo bem certinho, para que a minha peça não fique torta, tanto do lado de cima, como o meu lado aqui na parte de baixo. Eu ainda não refilei o excesso aqui do estruturador, depois eu faço isso. Primeiro, vamos preparar os 2 bolsos que nós fizemos aqui no início do passo a passo. E como este entre-meio está colado somente no meio, eu ergo ele um pouquinho, olha, e vou ajustando no meu zíper, tá? Igual eu fiz com a faixa, eu vou fazer aqui com o entremeio e o zíper. Coloca bem direitinho aqui, olha, o plástico é um pouco maior que o forro e que o estruturador, para que não falte, tá? Agora, eu vou me preocupar aqui com o meu entremeio. Eu ajusto aqui o meu entremeio bem certinho e já posso passar aqui um pesponto bem bonito e bem na beirada. De um lado, já tá feito o pesponto. Eu já aproveito aqui, olha, eu puxo bem o meu plástico e passo uma costura de segurança também, olha, aonde eu passei aqui o do meu forro. De um lado, já está feito. Agora, nós vamos para o outro lado. Levanto aqui o meu entremeio novamente e ajusto o meu zíper, tomando cuidado aqui, olha, para o plástico ficar, né, dentro aqui do meu forro, para que fique bem certinho. Alinho aqui o meu entremeio na trama do meu zíper. Se quiser, pode até descolar um pouquinho, olha, para ajustar. E vou passar o meu pesponto. Prontinho, o nosso entremeio já está finalizado com os 2 zíperes. Eu viro aqui, olha, posso passar uma costura de segurança aqui também no outro bolso, bem em cima da costura de segurança do nosso forro. E agora, nós vamos colocar o nosso cursor. Se atentem à estampa aqui do nosso entremeio. Vou pegar aqui meus cursores. Eu abro um pouquinho. Eu corto um pedacinho aqui da minha cremalheira. Coloco aqui o meu cursor. Encaixo o outro que eu cortei. Um pedaço da cremalheira. Ele fez um creque, você já pode puxar. Prontinho. Do outro lado, a mesma forma. E os nossos 2 cursores estão colocados. E eu me esqueci de falar, a direção do zíper é fechando para cima, tá? Então, a nossa estampa tem que estar virado para baixo, olhando para você. E o zíper, você coloca de baixo para cima. Fechando, olha, os 2 zíperes fechando para cima. Agora, eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta e refilar o excesso de material.
costura de segurança em toda a volta e eu já refilei todo o excesso de material. Então, a nossa parte interna já está pronta, o bolso com os 2 zíperes e o nosso entremeio. Agora, nós vamos fazer a nossa aba de fechamento. Eu vou estruturar esta aba no meu nylon acoplado ou nylon dublado, é o mesmo material. O nylon 600 eu coloco em contato com a espuminha. E o meu forro é o nylon emborrachado. O direito é o lado mais brilhante e o avesso é o lado que é emborrachado. Eu coloco em contato aqui com o meu estruturador. Então, vai ficar direito do meu sublimado para cima e direito aqui do meu forro virado para baixo e o estruturador no meio. Eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta desta aba de fechamento. Agora eu refilo, por isso eu não gosto de fazer o corte aqui dos arredondamentos, olha, porque agora ele fica mais preciso e não fica tão difícil. Eu vou fazer, vou refilar toda a volta o excesso de material. Refilado. Agora, nós vamos para o nosso viés. O meu viés, eu vou fazer de tecido tricoline, mas quem quiser aí pode fazer com o viés boneon ou o viés industrial, tá? Eu cortei aqui o meu viés na largura de 3,5 centímetros. Eu vou ensinar a vocês aplicar bem direitinho esse viés. E quem quiser aprender a fazer o viés contínuo com tecido tricoline, eu tenho vídeo aqui no meu canal, tá? Ensinando passo a passo, tudo bem direitinho. E hoje eu vou ensinar a vocês a aplicação. Eu vou ensinar aqui na aba, depois na peça maior aqui da nossa case, vai ser a mesma coisa, tá? Então, eu viro aqui, olha, para o lado do forro, o direito do meu viés em contato com o meu forro, e eu vou passar uma costura de segurança primeiro em toda a volta, ajeitando esse viés na minha peça. Agora, no momento, eu só vou ajeitando, olha, bem rente aqui, olha, com a beirada. Estico levemente o meu viés e vou passando a costura. Nesta hora, não precisa ter pressa, tenha bastante calma. Levanto o meu calcador, estico um pouquinho o meu viés. Eu gosto muito dessa chavinha de fenda pequena, mas quem tiver aí também, o agulhão pode ser, tá? Segura aqui, olha, bem rente a minha curva e passo a minha costura de segurança. Vou erguendo o calcador, ajeitando, esticando levemente o meu viés e passando a costura. E assim eu vou fazendo em toda a volta. Chegamos aqui na outra curva, eu estico um pouquinho, seguro e vou passando a costura. Viés é calma, é treino. Pode ser viés industrial, boneon, tudo é da mesma forma. É muito treino para ficar aí bem certinho. E aqui eu finalizo a minha costura de segurança. Agora, eu vou trocar o meu calcador para o calcador normal, porque aqui eu estou com um calcador de zíper de furo central. Então, eu volto pro meu calcador normal. E agora sim, eu vou passar um pé de máquina. Sempre alinhando aqui, olha, dá pra ver bem direitinho, tá? Alinhando o calcador com a minha borda, né? Aqui da minha aba de fechamento.
Reparem como ele vai bem alinhado. Chegou na curva, para, puxa aqui, olha, o meu viés para não formar prega e aqui alinhado. Ponto a ponto. Olha, fazendo bem direitinho a curva. Parte reta. Outra curva, alinhando. Levanto, ajeito. Levanto, ajeito. E aqui, sempre alinhado. Parte reta. Nossa costura. Primeira aqui é a costura de segurança e a segunda é com o calcador, né? Com a margem do calcador. Agora, vamos jogar todo esse viés para o lado da frente, que é a nossa estampa. Olha, arruma as curvas bem direitinho. Olha, para ficar bem direitinho. E agora nós vamos fazer a nossa dobradura. Eu dobro uma vez. Se precisar, eu entro aqui um pouquinho com o viés e dobro novamente. Esse viés, ele tem que vir bem aqui em cima da costura anterior. Reparem que a minha dobradura vai bem em cima. Não pode ser mais para trás e também não pode ser muito lá na frente, tá? Aqui, olha, a minha dobra tem que vir bem em cima da costura anterior. E coloco o nosso clips. E assim eu vou fazendo em toda a volta. O importante também é ser bem justo aqui, olha, na borda, tá? Não pode ficar tecido sobrando. Por isso, que se for necessário, eu vou dobrando, dobrando, até ele ficar bem justinho e cobrir aqui, olha, a minha costura. E assim eu faço em toda a volta. Às vezes, olha, eu empurro ele bastante para frente e vou tampando a minha costura. Por isso que eu falo que o viés é um treino aí de paciência e de como fazer também, né? Se não ficar bom, a gente desmancha e faz novamente. Olha só, ele tem que ficar bem justinho aqui na borda. Aqui, eu já achei que ele ficou um pouco sobrando. Então, eu tiro, eu dobro o tecido mais pra dentro e venho com ele. Agora sim. Agora, ele ficou justinho. E o meu viés aqui, a largura, como eu falei pra vocês, é 3,5 centímetros. E eu vou dobrando. Ele tem que ficar bem justinho. E a mesma coisa que eu estou fazendo aqui na aba, vocês vão fazer também na peça principal da nossa case. Dobra bem justinho. Dobra. E agora, nós vamos fazer o nosso pesponto e vamos bater, olha, a agulha bem em cima. E como a nossa costura tá aqui, vai pegar bem aqui, olha. Deixa eu mostrar bem de pertinho.
A nossa costura tem que pegar bem aqui, tá? Do nosso lado avesso. E aqui, olha, como eu dobrei bem em cima da costura anterior, vai bater certinho, tá? Então, vamos lá. Eu tô com um ponto aqui da minha máquina, 3,5. Alinho novamente aqui o meu calcador. Vou tirando aqui os meus clipes. Vejo se tá tudo certinho. Quem preferir pode pode colocar a linha da cor, né, do tecido. Eu fiz aqui de outra cor para vocês verem como fica. E vamos alinhando e fazendo ponto a ponto. Reparem que o meu calcador sempre alinhado. Chegamos na parte da curva, tiro o meu clipes, ajeito o meu tecido em cima da costura. E aqui sim, é ponto a ponto. A minha chavinha de fenda sempre ajudando. Alinhando. Prontinho. Parte reta sempre é a mais fácil. Aqui já posso tirar meus clipes, né? E continuo alinhando. Pronto, chegamos na parte reta. Ajeito. E pode seguir com a costura. Pronto. O nosso viés colocado. Vamos ver aqui na parte de trás. Bateu tudo bem certinho. Vocês fazendo essa dobradura bem certinha, não tem erro, tá? Aí vocês vão treinando aí o calcador, né? Sempre olhando aí para que possa sair um viés bem legal, bem bonito. Mas como eu falei, vocês podem estar utilizando outro tipo de viés. Refilo aqui o excesso. Acho o meu meio, já vou aproveitar aqui e achar o meu meio. O meu meio. E vou aproveitar e fazer a marcação do botão, tá? Da minha borda para dentro, 1,5 centímetro. Achei o meu meio. Da borda para dentro, 1,5 centímetro. E é aqui que vai ser o meu botão. Vocês podem estar utilizando botão duplo rebite ou botão ritas, aí fica a seu gosto. Agora vamos para a nossa parte final da nossa montagem. Aqui é o painel sublimado da parte externa. Ela tem direção de estampa. Essa daqui vai ser a minha parte da frente e aqui vai ser a parte das costas. Já coloquei a minha etiqueta, medi da borda para cima 5 centímetros e centralizei, dobrando assim ao meio, olha. Eu achei o meio do meio e coloquei aqui a minha etiqueta na parte das costas da minha case. Na parte da frente, eu achei também o meio dos 4 lados. E aqui na parte da frente, já vou fazer a marcação também
do botão. Aqui está a minha marcação do meio. Da borda para dentro, 4 centímetros. Da borda para dentro, 4 centímetros. Então, aqui vai ser a minha outra parte do botão. Então, eu viro para o lado de trás, deixando aqui a parte do meu sublimado virado para baixo. Pego a minha parte interna, com o meu entremeio olhando para mim, tá? Porque ele tem direção de estampa. Vejo se está corretamente o fechamento. Aqui vai ser o fechamento, né? Então, está bem certinho. E agora, é só ajeitar tudo meio com meio, porque eu fiz todas essas marcações. Fazendo essas marcações de meio com meio, facilita muito, tá? Então, façam aí, porque ajuda bastante. Eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta, prendendo, né, a parte externa com a minha parte interna. Mas isso eu vou fazer aqui, olha, pelo lado da minha parte externa, porque daí eu já venho fazendo as minhas curvas. Por isso, eu não gosto de refilar as curvas antes, tá? Eu deixo aqui o meu retângulo e deixo as minhas curvas sem recortar. Então, agora eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta. Costura de segurança passada. Agora sim, eu venho e refilo somente a parte arredondada. E agora, vamos colocar a nossa aba de fechamento, que nós acabamos de fazer. Pelo lado de trás, do lado da nossa etiqueta, eu achei aqui o meu meio. O meu meio está aqui. Acho o meu meio aqui também, olha, da minha aba. E vou colocar meio com meio. E passar uma costura de segurança. Prontinho. Eu fiz a marcação do botão, só que eu esqueci de colocar. Então, antes de vocês colocarem a parte interna, marquem e coloquem o botão. Aqui, eu estou usando o botão duplo rebite. Já coloquei também aqui, olha, na minha aba. Mas se você quiser aí usar também o botão Ritas, também fica muito bonito. Agora, eu vou fazer a parte final, que é a colocação do nosso viés. Vai ser do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui na aba. Então, eu vou fazer aí um vídeo mais acelerado, para não ficar aí um vídeo tão longo para vocês da montagem da peça. Vou fazer a primeira costura de segurança, depois eu venho com pé de máquina, a dobradura e aí a finalização com pesponto. Com minha parte interna virada para cima e o meu viés de largura de 3,5 cm virado para baixo, eu marco aqui, olha, 1 centímetro, faço uma dobradura, alinho aqui com o meu meio e aqui uns 4 dedinhos para frente eu começo a minha costura. E aí, eu vou fazer a costura de segurança em toda a volta. E aqui chegando, olha, bem perto já, onde nós fizemos a dobradura de 1 centímetro, vou chegar mais um pouquinho perto, vou dar o retrocesso. E aí, agora, nós vamos fazer a nossa emenda. Eu dobro aqui, vinco bem, puxo o meu outro
até chegar aqui 1 a 2 milímetros, bem perto da minha outra dobradura, tá? Deixe sempre aqui 1 a 2 milímetros. Vinco bem também. Diminuo o ponto da minha máquina. E aqui eu vou colocar marcação com marcação. E passar uma costura bem em cima desta marcação. Corto. Volto o meu ponto da máquina para o 3,5. Abro aqui meu trabalho e abro aqui a minha costura da emenda, ficando aí bem certinho. E agora eu vou finalizar até aqui e depois já passar um pé de máquina em toda a volta. Prontinho, passei toda a costura de segurança e toda a costura de um pé de máquina. Agora vamos jogar todo este viés para o lado da frente e começar a fazer a dobradura e a clipar, para que nós possamos vir aí com o nosso pesponto. Bem direitinho, vira para o lado da frente, arruma tudo bem direitinho e comece a fazer a dobradura igualzinho nós fizemos aqui na nossa aba de fechamento. A peça já tá toda clipada, fiz toda a dobradura, clipei e agora nós vamos para o nosso pesponto final. E aqui está a nossa case finalizada. Vou fechar aqui para vocês verem. E agora, nós vamos fazer a montagem da toalhinha de mão. Agora, eu vou fazer a aplicação da toalhinha da faixa sublimada. E você tem duas maneiras de fazer essa aplicação. Uma é com as laterais embutido e a outra é somente dobrar a faixa aqui no canto e passar a costura. Eu vou ensinar do jeito que eu faço sempre nos meus pedidos, né? Que é embutido, tá? Eu abri as costuras aqui na lateral, somente esse pedaço aqui, olha. Fui ao ferro, passei bem direitinho e achei o meio de cima e o meio de baixo da minha toalha. A minha toalha tem esse entremeio aqui, olha, e eu vou usar ele como moldura, tá? A minha faixa sublimada, eu não recorto em cima da linha. Eu deixo 1 centímetro em branco em toda a volta. Também achei o meio da parte de cima e da parte de baixo. Se atentem à estampa, porque tem várias estampas aí que tem direção. Então, eu vou dobrar bem na linha e vou colocar meio com meio. E vou alfinetar. Dobrando bem na linha e usando aquele acabamento aqui da toalha, o entremeio, como moldura para a minha faixa. Eu vou alfinetar aqui para vocês e vocês vão visualizar depois como é que fica, tá? Fica com acabamento aí bem certinho. E sempre alinhando, né, aquele acabamento da toalha. Viro aqui, tá vendo? Olha, tem a linha, eu dobro e alinho aquele entremeio aqui da toalha, bem certinho, e alfineto. Isso eu vou fazer também na parte de baixo, tá? Só que aqui, olha, ele vai sobrar bastante, porque a minha moldura tá aqui em cima. Aí, vai de gosto, se você quiser fazer mais aqui embaixo, olha,
para ficar uma faixa mais larga, também pode. Prontinho, alfinetado. Agora eu venho com o meu pesponto bem na beiradinha, tá? Aqui, olha, até onde eu desmanchei. E aqui até no final também, olha, aonde eu desmanchei. Então, vamos passar uma costura de pesponto bem na beirada. Pesponto na parte de baixo. Agora eu viro a minha toalhinha e vou fazer na parte de cima. Pronto, pesponto na parte de cima e na parte de baixo. Eu viro para o lado do avesso, passo aqui bem na borda aqui, olha, onde eu desmanchei, né? Uma costura de segurança. E refilo o excesso. E agora, nós vamos fazer a nossa dobradura para que a toalha volte na costura que era anteriormente. Eu dobro uma vez, dobro novamente, formando aquela beirada que já era da nossa toalha. Coloco aqui um clips para me ajudar. Aqui também eu dobro bem certinho. E isso eu vou fazer dos dois lados da minha toalha. Depois de dobradinho aqui, eu venho com a costura final. Aí eu faço até aonde eu desmanchei, né? Aqui esta costura da minha toalha. Prontinho, a faixa já ficou embutida, tudo bem certinho. Olha como fica linda, né? Embutida. E eu vou fazer este mesmo processo do outro lado. Prontinho, costura finalizada, a nossa faixa do kit Higiene Lume está aplicada. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo da montagem do kit Higiene Lume feito com os painéis sublimados. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, compartilhe e comente. Também venha me seguir no meu Instagram para mais novidades. E até a próxima!